Existe um código de conduta entre os jogadores de futebol e as comissões técnicas. Um código de conduta que é muito claro. Tudo que acontece dentro do campo, os treinamentos, nos jogos, é resolvido dentro do vestiário. E o Robinho Júnior, infelizmente, quebrou esse código de conduta e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilha, joga esse vídeo aí no grupo da sua família, da tia, da mãe, que fica mandando aquelas imagens de bom dia, cheia de flores, enfim. Dá aquela força pro Camiseteiros continuar crescendo, rapaziada. O Neymar e o Robinho Júnior tiveram um entreveiro no treino de domingo do Santos e as informações que chegam, elas são muito atravessadas. Umas informações, elas dizem que o Neymar, ele deu um chega pra lá no Robinho, porque o Robinho tava folgando muito no treino, tava respondendo os mais velhos, tava tirando uma chacota. Outras informações dizem que o Neymar, ele deu esse chega pra lá, mas acompanhado de um tapa, acompanhado aí de uma rasteira, enfim. E depois que essas informações saíram, elas chegaram até nós, eu vi muito influencer querendo encontrar pelo em ovo nessa situação. Só que o que essa galera não sabe é que o bastidor, os bastidores e o vestiário de um time de futebol, pouca gente sabe, pouca gente conhece. E às vezes o que acontece nesses bastidores não são revelados nem 5%, nem 10%. Muita gente não fica sabendo daquilo que acontece. E essa não foi a primeira situação e essa não vai ser a última. O Neymar não vai ser o primeiro veterano a dar um chega pra lá em um garoto mais novo que tá subindo da base. O Robinho Júnior não vai ser o último garoto que tá subindo da base a tomar um chega pra lá de um veterano que já está no profissional. Com certeza isso já aconteceu com o Neymar lá em 2009, quando ele subiu com o Fabão, com o Domingos, Fábio Costa, Astorga, com certeza. Ele apanhou muito desses caras. Isso deve ter acontecido também com o Robinho, o pai do Robinho Júnior, assim que ele sobe lá em 2001, 2002, pegou uma galera casca grossa também. Então, isso acontece dentro do âmbito do futebol, né? E se de fato o Neymar, ele deu um tapa na cara do Robinho Júnior e ele tá errado, e eu não tô aqui para passar pano pro Neymar, se de fato ele fez isso, ele está errado. O Robinho Júnior poderia ter chego no vestiário depois do intervalo, depois do treino, e ter esculhambado o Neymar. Falar, Neymar, você é isso, você é aquilo, você é filho de não sei o que, você tem que ir pra casa do chapéu, você tem que tomar caju. O Robinho Júnior poderia ter feito qualquer coisa, e o Neymar teria que abaixar as orelhas e escutar calado. Pronto, estaria resolvido dentro do vestiário. Assim como chegou a informação até nós de que depois o Neymar pediu desculpas, o Robinho aceitou, enfim, a situação já estava resolvida. Só que depois disso, o Robinho Júnior, junto com seu staff, e aí ele falou até na entrevista pós-jogo ontem, de que ele também teve participação nisso, decidiram enviar ao Santos uma notificação extrajudicial, dizendo que o Robinho não tinha segurança para trabalhar no seu ambiente de trabalho, de que queria as imagens do tapa e dos xingamentos que o Neymar proferiram a ele. E eu fico me perguntando, até que ponto vai a burrice do ser humano? Porque o Robinho Júnior, como eu falei, ele poderia ter esculhambado o Neymar de qualquer maneira, só que ele preferiu infringir um código que existe entre os jogadores de que tudo se resolve dentro do vestiário. Acabou ali. O Robinho poderia ter aceitado as desculpas, poderia não ter aceitado, poderia ter falado poucas e boas pro Neymar, poderia não ter falado, mas as coisas se resolvem ali dentro. E nada sai do vestiário, nunca. Aconteceu lá dentro, se resolve lá dentro e nada sai dali. Só que o Robinho, ele preferiu levar essa situação para um outro âmbito, para um outro contexto. E se ficou a expectativa de como a torcida do Santos iria reagir em meio a tudo isso. E a resposta ela veio ontem, quando o Santos sai do hotel para enfrentar o Recoleta, para ir ao estádio enfrentar o Recoleta. Alguns torcedores do Santos vaiaram o Robinho. Porque você pode ser contra o Neymar, você pode não ser contra o Neymar, você pode ser fã, você pode ser hater. Mas você há de concordar comigo que existe esse código entre os jogadores, esse código de conduta, e ele não pode ser quebrado. E o Robinho, achando que tem muita pompa, que tem muita moral, que já é um cara consolidado, decidiu ir contra esse código e decidiu fazer o que ele fez com o Neymar. Então assim, ao que parece, a situação ela já está resolvida. A situação ela já está caminhando para o final. O Neymar parece que vai pedir desculpas, ou já pediu desculpas
para ele em uma entrevista depois do jogo, ou ele ia se manifestar nas redes sociais. O Robinho também esclareceu tudo isso, ficou chateado, mandou a notificação extrajudicial ali na hora da raiva. O Robinho, que está preso, também teve participação nisso, ele queria colocar adiante toda essa situação. E sinceramente, se o Robinho Júnior e esse staff levam essa situação adiante, o Robinho ia ficar totalmente queimado diante da torcida, diante do elenco, porque o Robinho, ele ainda é novo, ele é um garoto, ele ainda não fez nada pelo futebol, dentro do futebol, pelo Santos Futebol Clube, para ter uma moral com a torcida. Então, eu espero que essa situação ela venha a se acertar. A gente tá fazendo esse vídeo aqui, a gente tá dando esse pitaco justamente para saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa situação? Quem tá errado? O Neymar? É o Robinho? A gente quer aproximar os nossos seguidores, a galera que nos acompanha, pra gente conseguir trocar essa ideia, pra gente conseguir saber a opinião de vocês. A opinião do Camisa 3 está dada. Se o Neymar deu tapa no Robinho, ele tá errado. Se o Neymar agrediu o Robinho de alguma maneira, o Neymar tá errado. O Robinho poderia ter feito qualquer coisa dentro do vestiário, desde que ele não infringisse esse código de conduta que existe entre os jogadores e as comissões técnicas. Fechou, rapaziada? Tamo junto, até o próximo vídeo. Se você ficou até aqui, deixe seu like, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha esse vídeo, dá aquele hype. Ajuda o Camisa 3 a continuar crescendo para que a gente possa levar o Santos adiante, porque aqui a gente fala do Santos e somente do Santos. Fechou? Tamo junto.